Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um episódio do Helping Talks, tá? Com convidados mais que especiais aí. Então, antes de iniciar o nosso bate-papo, que hoje a gente vai falar bastante sobre M&A, sobre o mercado de fusão e aquisição e muito mais coisas, eu quero apresentar os nossos convidados. Thales aí, se puder começar aí se apresentando. Satisfação em estar aqui, agradeço o convite. Eu me chamo Thales, tá? Sou especialista em fusões e aquisições, trabalho no mercado de fusões e aquisições há mais de 7 anos, tá? Sou formado em economia, tenho pós-graduação em gestão de projetos, gestão estratégica econômica de negócios, e o meu trabalho hoje é apresentar empresas para investidores, empresas que querem ser vendidas, empresas que querem captar recurso. E nessa trajetória também tive a oportunidade de conhecer, dentro do mesmo mercado, o Ziel, já passando a bola, que vai se apresentar um pouquinho também. Legal, Thales. Obrigado, Lucas, pessoal da Help Hand. Sempre uma honra bater um papo com vocês, sempre muito enriquecedor. E, antes de tudo, parabenizar o trabalho que vocês fazem com as empresas que a gente tem acompanhado, né? Então, prepara a empresa para vender, vende empresas, são realmente especialistas no negócio. Me chamo Ziel Martins, né? Sou natural aqui de Campinas, só não cresci bebendo água de Campinas, fica essa piada. Sou formado em gestão estratégica, tenho especialização em negócio e inovação na Universidade de Nevada de Las Vegas, fiz finanças e investimento na Bear University Miami, fiz introdução em inovação em negócio e inovação na Universidade Central da Flórida. Tenho uma vasta experiência aí já, quase chegando a 10 anos aí também no mercado de fusões e aquisições, mercado de capitais. Então a gente sempre trabalhou ali entre os fundos de investimento, os investidores, junto com as empresas. Uhum. Então, nosso trabalho lá atrás, até hoje, de fato, é preparar essas empresas e, de certa forma, apresentar para o mercado e fazer com que essas empresas sejam vendidas. E um outro trabalho que a gente acaba desenvolvendo também é a reestruturação dessas empresas, né? Porque, bem sabemos, para você vender uma empresa também se faz necessário preparar essa empresa, né? Uhum. Eu costumo dizer que o mercado de fusões e aquisições é como um carro, né? Você vai vender um carro, você faz todo o processo de venda do carro, né? Então você prepara o carro para ser vendido, assim como uma casa, você prepara a casa para ser vendida, a empresa também não é diferente, tá? Então fica aqui um agradecimento. Maravilha. Pessoal, já deu para ver que a gente está com convidados de alto nível aí, bastante conhecimento que a gente vai trocar aí com o público de casa, para que todos possam extrair o máximo aí desse conhecimento dessa galera, tá? Pessoal, então, só conversando um pouco sobre os pontos que a gente pretende conversar um pouco hoje. Legal. A gente vai falar um pouco sobre a importância da valuation dentro do mercado de fusões e aquisições, estratégias de vendas que a gente utiliza, como estruturar a empresa para ser vendida, que foi um ponto que você trouxe, né, Ziel? Uhum. Então, a gente vai falar muito sobre esses assuntos. E para começar, Thales, fala um pouco para a gente qual que é a importância da valuation no processo de M&A, o quanto que isso interfere ou não no M&A bem sucedido, né? Muito bem pontuado. Eu pego o gancho do Ziel em relação à venda, né, de um imóvel, de um carro. Então, para quem aí já teve a oportunidade de comprar ou vender um imóvel e, por exemplo, vai fazer um financiamento, a primeira coisa que o banco vai pedir, além, óbvio, da matrícula, é a avaliação do imóvel. Sim. Por quê? Porque a avaliação do imóvel vai trazer o real valor desse imóvel e é com base nesse real valor que vai parametrizar as negociações de compra e venda, ou alocação, inclusive. E quando a gente fala de vender uma empresa, o primeiro passo é entender se essa empresa, óbvio, está bem estruturada, está pronta para venda e quanto que ela vale, né? Mas não necessariamente ela vai ser vendida por esse valor, né? É o que você trouxe. Muito bem pontuado. Aí que tá. Então, quando a gente fala da importância da avaliação na hora da venda, é porque ela vai parametrizar a negociação de compra ou venda dessa empresa, de captação de recurso. Uhum. Então, de certa forma, a valuation não só traz esse valor, como traz métricas e aspectos que trazem e traduzem a língua do investidor em relação à análise daquela empresa. Porque quando você vai apresentar o teu negócio para um potencial comprador, ele quer entender determinadas informações que muitas vezes não entende. Eu converso com alguns empresários que na hora de apresentar a empresa, o cara ele acha que ele está vendendo um produto, ele está vendendo um serviço. Não, na verdade o que você está apresentando é um ativo. Um ativo que é óbvio que tem um valor e que existem métricas, que é, por exemplo, a receita, o EBITDA, o lucro da empresa, o ROI, o ROA. E essas métricas são a linguagem que o investidor fala. Então, se você quer se comunicar com o investidor, você precisa falar a linguagem dele.
Ponto 1. Mas a valuation ela não é só importante para a venda, é importante para análise de tomada de decisão da empresa. Quanto você tem gerado de valor para o teu mercado? Essa é a pergunta que a valuation vai responder e vai te direcionar a gerar cada vez mais valor. A gente tem clientes que nos buscam todo ano porque eles querem entender o quanto a empresa está valendo. Ou seja, se eles estão fazendo a empresa crescer e valer mais, ou se estão fazendo, né, a empresa está estagnada, em que momento que a empresa está. Mas quando você está substancialmente no processo de venda, a avaliação é necessária e ela parametriza a compra, a venda daquela empresa, mas não necessariamente vai ser vendida por aquele valor. Igual uma tabela FIPE de um carro. Hoje é muito raro você conseguir vender um carro pela tabela FIPE. Vai depender se está melhor estruturado, vai depender se o carro, no caso, né, aqui a analogia, ele está bem conservado, se ele está com as revisões em dia, se ele tem um balanço patrimonial, se ele tem uma DRE, se tem informações que podem apresentar e garantir que aquele negócio é um bom negócio para o investidor que está comprando. Legal, Thales. Acho que vale até complementar, né, bem colocado que você pontuou, que a valuation ela vai muito mais além também do processo de venda. Então, até para uma tomada de decisão de um investimento. Sim. Então, às vezes você cria um planejamento estratégico, você faz aquela valuation daquele planejamento estratégico para você entender se faz sentido ou não você seguir adiante com aquele plano. Né? E da mesma forma, também o valuation nos dá a visão também econômica e financeira do negócio. Porque muitas das vezes eu tenho um negócio economicamente viável, financeiramente não, e eu tenho um negócio economicamente não viável, mas financeiramente sim. Então, existe a diferença do econômico e do financeiro que o valuation nos responde também. Então, isso é muito importante. Né? Eu costumo dizer que o brasileiro, principalmente o brasileiro, né? Como a gente faz bastante negócio fora, a gente consegue avaliar isso, fazer esse paralelo. O brasileiro, ele sabe quanto vale a casa, o carro, o iPhone, né? A bolsa, o sapato, o tênis. Incrível. Mas muitas das vezes ele não sabe quanto vale a empresa, que é o principal ativo hoje. Né? E se você vai para o mercado americano, por exemplo, desde a tia da limpeza, que tem lá uma empresa de clear, né, de limpeza, né, ela sabe quanto vale ali a empresa dela. Já o Brasil não, nem tanto, né, porque isso não é cultural. Então, assim, para quem está nos ouvindo, vai nos ouvir depois, tenha bem claro quanto vale o teu negócio. Isso é de suma importância. Porque a partir do momento que você também tem a visão de quanto vale a tua empresa, o teu modo de olhar para o negócio muda. Né? É igual um carro, se o mercado é igual um carro. Você não vai pegar um carro de 400, 500 mil reais e colocar ele na terra a qualquer custo, né? Colocar ele no barro a qualquer custo. A não ser que seja uma emergência, mas você vai começar a olhar diferente para o teu negócio a partir do momento que você sabe quanto ele vale. Tá? É verdade. E só para finalizar, concluindo, se você não sabe o valor da tua empresa, na hora da venda você pode estar deixando dinheiro na mesa. Você pode estar vendendo uma Ferrari por um preço de um Fusca. Então, a provocação fica no ar. Show. E muitos dos nossos clientes trazem para nós algumas perguntas sobre a valuation, e a principal delas é quais documentos que eles precisam, né? O pessoal acaba tendo essa dúvida aí no dia a dia, até quer fazer a valuation, mas não sabe por onde começar. O que vocês podem falar sobre isso? Quais documentos eles necessitam para conseguir fazer uma valuation? Legal. O ponto de partida de qualquer valuation, né, Lucas? Eu costumo dizer que é aquele documentação que o teu contador te envia todos os meses, ou que está todos o final de ano ali, né? Que é DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, que é ponto de partida. Né? Claro que num processo de valuation, você vai fazendo complementariedade de documentos. Né? Então, mas assim, é básico. Um DRE bem montado, seja ele contábil ou gerencial, um fluxo de caixa desenhado, né, projetado. Tá? O endividamento também, ele acaba sendo contemplado ali no processo de valuation, quando a gente vai aplicar o desconto. Ok? Balanço, né, que é o fechamento do ano, ou balancete, se for algo mensal. Tá? Mas isso vamos dizer, é básico. Então, se você não tiver essa documentação, o teu contador, por obrigação, ele tem que ter, que é o trabalho dele, tipo, reportar tudo isso. Sim. Tá? Então, isso é, vamos dizer, para ponto de partida de valuation, isso é básico. Aí depois vem avaliação de carteira, market share, outros, né, pormenores que a gente acaba contemplando na valuation para fazer que essa valuation avalore mais. E vale ressaltar, já que nós estamos falando de valuation, que tem dois cenários. Quando eu sou dono de uma empresa e quero vender uma empresa, naturalmente nós vamos trabalhar um valuation para que ele se avalore, ele ganhe pujança, ele fique maior ali dentro de uma estratégia. Quando eu estou do lado do comprador de uma empresa, eu vou comprar uma empresa, naturalmente o meu valuation é forçado para baixo, para ter a depreciação daquele bem. Então,
um valuation nada mais é do que um ponto de partida, costumo dizer igual fosse a tabela FIP de um carro, que é um ponto de partida. Igual o Thales falou, às vezes você está vendendo uma Ferrari com preço de Uno Mille. E às vezes também você acha que seu Uno Mille vale o preço de Ferrari. Não necessariamente. Às vezes tem aquele apego emocional no seu próprio negócio, né? Perfeito. Não é a realidade que o investidor olha, né? Exato. Isso não está calculado na valuation. Não tá. Exato. Não é. E vocês acham que é possível vender uma empresa sem uma valuation? Possível é, só que é aquela história, briga de foice no escuro, né? Pode ser que você acerte, pode ser que você não acerte. Por quê? O que o valuation ele nos mostra? Na verdade, o que é um valuation, né? É a capacidade de geração de receita futura trazida a valor presente. Então, quanto essa empresa consegue gerar de caixa no futuro, aplicamos uma taxa de desconto. O que seria essa taxa de desconto? A taxa de risco do negócio, que é endividamento e compromisso que essa empresa terá no decorrer dos próximos anos. Isso é a taxa de desconto, ok? Aplica essa taxa de desconto e você tem ali o valor econômico da empresa, sabe quanto essa empresa vai gerar de caixa lá na frente. Então, isso é o valuation. Então, consigo vender uma empresa sem valuation? Como a gente falou, possível? É. Fácil? Não vai ser. Tá? Então, é de suma importância você ter isso como, vamos dizer assim, como um documento básico, assim como você tem todos os outros documentos da tua empresa, você tem um valuation. E não é o único documento. Não é o único. E vale ressaltar, mas eu vou fazer um valuation só quando eu vou vender a empresa? Não. De jeito nenhum, com certeza. Né? É aquela história, né? Você está sempre preparado. Se bater um investidor na tua porta hoje, eu vou até provocar a audiência. Se bater um investidor bater um investidor na tua porta hoje e falar, cara, eu quero comprar a tua empresa, a qual preço você vai negociar? Então é de suma importância você ter isso pronto, já ter um material. Depois você só vai fazendo essa atualização ali, cada 6 meses, cada 1 ano, para você realmente ter uma referência de uma negociação. Legal. A gente tinha conversado antes, Thales, você tinha me dito que nem sempre, ou não necessariamente, a pessoa precisa vender a empresa dela no preço da valuation, né? Sim. Ela usa o valuation para parametrizar e trabalhar em cima desse valor. E aí eu trago para vocês discutir um pouquinho. Reduzir o preço de venda da empresa, o quanto isso pode ajudar a efetivamente vender o negócio? Reduzir o preço dela para aumentar a competitividade no mercado, aumentar a demanda dela. Eu penso que a gente precisa entender 3 grandes cenários quando a gente está falando de venda de empresa, né? O primeiro cenário é o valor de mercado da empresa, que é calculado através da valuation, tá? O segundo cenário é o valor patrimonial do negócio, porque tem negócios que não geram caixa, tá? Então, como que você vai avaliar uma empresa que não tem lucro, que não gera caixa, através do fluxo de caixa descontado, certo? Então, o valor patrimonial. E o terceiro é o valor justo de venda. O que é o valor justo de venda? Já falou bastante de valuation. O valor patrimonial nada mais é do que quanto a empresa tem de patrimônio em relação à forma com que ela se financia também. Então, é uma análise muito mais voltada para o balanço do que para a DRE. Mas a gente tem o valor justo de venda. Qual que é o valor justo de venda de uma empresa? Depende. Depende do mercado, do modelo de negócio, do apetite dos investidores, da política, que a gente não vai entrar no detalhe. Porém, sobretudo, é muito importante entender que o investidor ele busca uma oportunidade. Ele quer comprar um ativo que possa ser valorizado e que ele possa colher frutos futuros. O que significa isso? Que se você, de acordo com o teu valor de mercado da tua empresa, você está mais aberto a negociar um valor inferior, a probabilidade de venda é muito maior porque a maioria dos investidores estão procurando oportunidades onde eles possam investir um valor menor do que aquele ativo vale. Por quê? Porque assim ele consegue ter um ganho logo no investimento. Então, se você tem pressa para vender, o ideal é você sim trabalhar um valor mais baixo, que é o valor que eu costumo brincar, que é o valor justo de venda em relação ao quanto o investidor pode pagar e tem interesse de pagar. Né? Mas é muito importante ressaltar que não tem só um tipo de investidor. A maioria dos investidores, principalmente para micro, pequenos negócios, são investidores que pensam em geração de caixa, em lucro, em ganhar dinheiro, e eles querem encontrar oportunidades. Mas nós temos também investidores que tomam decisão de M&A baseado em drivers estratégicos. O que significa isso? Eles
analisam uma companhia com um objetivo estratégico que eles acreditam que aquela companhia pode resolver um problema que eles possuem na empresa deles, no grupo de empresa deles, na carteira. E esse investidor, geralmente, é um investidor que você já deve ter ouvido falar, que é um investidor chamado de smart money, que é aquele investidor que ele vai comprar aquele negócio e ele vai implementar a gestão dele dentro daquele negócio. E, muitas vezes, esse tipo de investidor, que é um pouco mais raro, ele não está tão preocupado com o preço de venda. Você vê, por exemplo, a venda, você está vendo lá nos Estados Unidos o Boston Celtics sendo vendido, certo? Uma venda, o grupo comprou o Boston por 200 milhões de dólares e está vendendo hoje por 5,1 bilhões. Quem que vai pagar isso? Quem que vai pagar isso? Você acha que o investidor que vai pagar isso, ele está pagando porque aquilo é uma oportunidade de gerar caixa ou porque ele tem um driver estratégico relacionado à aquisição daquela empresa? Muito provavelmente é um driver estratégico. E aí, para alguns investidores, se for a operação que ele busca e que resolva o problema dele, ele compra. E aí, Uziel, eu queria a sua opinião. Você acha que uma empresa que está tendo prejuízo também é passível de ser vendida? 100%. 100%. Às vezes tem algum investidor que não está necessariamente buscando a entrada de caixa para o negócio, ele está buscando alguma outra... É porque às vezes é complementaridade de negócio, né? Então, às vezes eu tenho uma produção e eu preciso de um canal de distribuição. Às vezes eu comprar uma operação no qual eu consigo desaguar minha produção é uma compra estratégica, né? Então, por isso tem muito mercado de fusões. Outro ponto, às vezes até uma estratégica realmente econômica da empresa. Às vezes eu preciso liberar espaço no meu balanço. A gente não vai entrar nessa vertente agora, mas até realmente comprar a empresa dando prejuízo, realmente para declarar prejuízo no meu balanço. Tá? Então tem várias formas de você vender um negócio, não necessariamente é um negócio que dá lucro. E outra coisa, vale ressaltar, né, deixar isso bem claro, né, porque nós surfamos uma bolha de cash burn, né, empresas queimando dinheiro para poder crescer. Só que vale ressaltar que essas empresas que geralmente estão queimando caixa para chegar em algum lugar, ela tem uma estratégia. Não está queimando caixa por queimar caixa. É uma estratégia, do planejamento estratégico deles, que se trouxer a valor presente, a empresa dá lucro. Mas a estratégia realmente é reinvestir todo o lucro. Tá? Então vale só deixar isso muito claro, porque eu já me deparei com investidores falando, cara, não, que eu preciso de dinheiro para injetar no negócio, mas o negócio de fato não parava muito em pé e eles não tinham muito claro qual era a estratégia. Então, respondendo a tua pergunta, Lucas, de forma bem objetiva, é possível sim. Claro que nós temos que preparar essa empresa, entender qual é a tua empresa, que momento que você está, qual é o mercado que você está inserido, né? Avaliar ali cenários possíveis e, naturalmente, buscar um investidor que faça sentido para a tua operação. Tá? Legal. Ô, Thales, você que está na linha de frente da Help Hand, nesse relacionamento com nossos investidores, né? Qual que você acha que são as principais características que esse investidor busca em uma empresa para fazer aquisição? Né? Com certeza, eu vou deixar você discorrer sobre o assunto. O que você acha que eles estão mais buscando aí no mercado? Pessoal, eu acho que um dos pontos mais relevantes a trazer no processo de M&A é a transparência, acima de tudo. 100%. Acima de tudo, tá? Todo mercado existe um comprador, para todo segmento existe um investidor que tem uma tese de investimento e, óbvio, que ele quer comprar um negócio que seja transparente, que mostre a realidade. Tem muitos investidores que me buscam dizendo assim, Thales, eu não me importo da empresa ter problema. Eu costumo dizer, Thales, que eu vou até te cortar, eu costumo dizer que não há problemas em ter problemas. O problema é querer esconder os problemas. Então, assim, se você tem uma empresa que ela está deficitária em algum ponto, não tem problema. Traga para a mesa, isso vai ser montado um plano, vamos apresentar um plano de contingenciamento. A hora que o investidor ele olhar, você mostrar ali os problemas ali que existem naquela operação e como será resolvido. Porque no final do dia, né, Thales, o investidor, ele está investindo quem está atrás do CNPJ. Né? Não adianta você ter uma empresa legal, lucrativa, sendo que quem toca a operação, igual o Thales falou, não tem transparência. E essa questão desse relacionamento entre quem está vendendo, né, o dono da empresa e o investidor, tem que ser muito transparente do começo ao fim. Porque muitas das empresas, num processo de M&A, eles não passam ali da due diligence, né? Por esse motivo. Porque eles não trazem essa clareza no processo de M&A. Então, muitos M&As caem no processo de due diligence, porque a hora que começa a investigar, começa a aparecer os problemas, no qual que não foram contados anteriormente. O empreendedor quis esconder.
Muitas vezes até por negligência ou omissão. Não são todas as pessoas que escondem de propósito, mas muitas vezes a pessoa não sabe. Não. Mas é importante fazer, sim, a preparação, o diagnóstico, para entender a realidade do negócio, porque é através dessa realidade que você vai vender o teu negócio. Não adianta, o investidor não é bobo. Tá? O investidor não é bobo. Ele vai caçar pelo em ovo, porque ele quer saber se tem um problema ou não. E eu vou desafiar quem está vendendo a empresa. Você não faria o mesmo? E, digo mais, é muito importante você ter preparado todo o teu negócio na hora de vender e apresentar com transparência e buscar o preço justo. Ponto. Agora, quando a gente fala de preço justo, acho que um segundo aspecto muito importante que os investidores buscam é payback. Payback é uma das coisas que, principalmente investidores, que até majoritariamente são esse tipo de investidores que a gente encontra no mercado, são aqueles investidores que querem um negócio porque eles querem ganhar mais dinheiro, eles querem gerar mais caixa, eles querem expandir os teus negócios. Esse tipo de investidor, ele está buscando payback, tá? E hoje, as conversas que eu tenho com os investidores, tanto investidores nacionais quanto investidores internacionais, são paybacks, principalmente eu falo isso para pequenos e médios negócios, grandes negócios são outras métricas, outros números, mas principalmente para pequenos e médios negócios, um payback deve girar em torno de 2 a 4 anos no máximo. E digo mais, quanto mais próximo dos 4 anos ou acima dos 4 anos, maior a dificuldade de venda. Quanto mais próximo dos 2 anos ou menos, maior a probabilidade de venda. Então, tudo vai depender do objetivo do empresário que está vendendo, se ele tem pressa, se ele não tem pressa, e ele vai buscar precificar, óbvio, com base no que o mercado quer pagar, que é o valor justo, e deve se basear sempre no payback. O que é o payback? Nada mais é do que o dinheiro que eu estou investindo vai retornar para mim em quanto tempo? Se eu estou investindo R$1 milhão numa empresa e essa empresa me gera de caixa anual 200 mil, qual que é o tempo, né, que vai demorar para retornar esse dinheiro? 5 anos, a gente está falando nesse caso. 5 anos é atrativo? Pensa você. Se questiona você. Se você investiria numa oportunidade que vai te demorar 5 anos para retornar. Aí a gente entra muito mais naqueles drivers estratégicos que pode ser que hajam interessados, mas é mais escasso, tá? É mais escasso. Então acho que esses são os 2 aspectos principais, transparência e payback. Legal. Uziel, o que você considera que seriam umas estratégias interessantes para aumentar o valor da empresa antes dela ser vendida? Quais são as estratégias que o pessoal pode buscar para conseguir aumentar o equity dela, aumentar o valor dessa empresa no mercado? Legal, Lucas. Eu vou partir sempre de um planejamento estratégico. Isso é primordial. Eu costumo dizer que planejamento é relevante, mas planejar é essencial. Né? Porque o plano, naturalmente, no dia a dia, ele sofre alterações. Não é algo randômico, travado. Mas a gente partiria de um planejamento estratégico. Tá? Até porque o planejamento estratégico é o que vai dar sustentação no valuation. Não adianta eu dizer que a empresa vale X, sendo que eu não tenho claro qual é o plano para sustentar aquele valor no qual que eu projetei. Porque o valuation nada mais é que uma projeção. Sim. Então, o planejamento estratégico nos dá subsídio para poder sustentar aquele valuation. Então, o primeiro ponto é planejamento estratégico. Ok? O segundo ponto é a empresa ela ter governança, ela ter compliance. Né? Ela ter muito claro as regras do jogo que ela está jogando. E se adequar. Né? Então, se eu vou jogar futebol, eu tenho que adequar a minha empresa, o meu time, de acordo com o futebol. Sim. Se eu estou jogando basquete, eu não posso pegar a bola, não posso chutar a bola, diferente do futebol. Né? Eu não posso pôr a mão na bola. Então, eu tenho que adequar a empresa ali dentro, seguindo as regras de governança compliance dentro do segmento no qual eu atuo. Sim. Ok? Tá? Outro ponto. Questões contábeis, contabilidade em dia. A gente sabe que no Brasil a contabilidade da grande maioria das empresas são muito deficitárias, né? São muito precárias no sentido de informação. Né? Por muitas das vezes eu falo isso porque eu estudei, né, ciências contábeis, só não exerço, e eu vejo, existe muito contador que só está preocupado em emitir uma DARF para o empreendedor pagar todos os meses e acaba não fazendo o trabalho da forma correta. Então, de fato, tem algumas estratégias que você faz. Exige um contador bom. Exige um contador bom no seu negócio. De acordo com... Porque assim, tem contador que vai te ajudar a sair do MEI para um simples. Vai ter um contador que vai te ajudar a sair de um simples e, por exemplo, um lucro presumido. Aí eu desenquadrei, fui para o lucro real, por exemplo, por algum motivo. Cara, são 2 contadores totalmente diferentes.
Então, procure também adequar a tua empresa, né? Nesse Eu acho sentido. que um ponto muito relevante naquele primeiro aspecto que você trouxe, Uziel, sobre o planejamento estratégico, eu tenho muitos clientes que falam, não, eu sei formas, né, de fazer o meu negócio crescer, de estruturar o meu negócio para ele poder faturar mais, para ele poder ter mais resultado, mas quando a gente vai apresentar isso para o investidor, não adianta esse planejamento estratégico estar só na tua cabeça. Você tem que ter uma coisa chamada plano de negócio, porque o plano de negócio, ele é o que vai trazer, vai deixar palpável aquela ideia que você possui, aquele planejamento estratégico que você possui, para que o investidor possa analisar. E quando eu acho que o Zé trouxe uma coisa que é incrível, né, na Valuation, que é a questão de projeção. Quando a gente está vendendo uma empresa, a gente não está vendendo a empresa, o passado dela, a gente está vendendo o futuro dela. Então, o plano de negócio vai dizer como que será a operação futura e se essa operação futura vai se sustentar e mais, se ela vai crescer. E o plano de negócio ele tem o poder de aumentar o valor de uma valuation. E só para deixar claro, Thales, você bem pontuou, qual que é a diferença, né, quando eu tenho um plano na cabeça e quando eu tenho um plano mapeado, tenho escrito? Costumo dizer que assim, se você tem o plano de negócio bem estruturado, você tem um modelo de negócio. O modelo de negócio, qualquer pessoa, uma vez que ela seja habilitada, ela toca. Não precisa necessariamente ser aquele empreendedor. Diferente quando eu tenho um plano na cabeça, tem um modelo de receita. Então, só você sabe fazer aquela receita. Se por algum motivo você precisar se ausentar do negócio, a empresa ela quebra, porque o plano está na tua cabeça. Então, essa é a diferença do modelo, o plano de negócio e o modelo de receita. Você tem um modelo de receita, uma vez que você não tem um plano de negócio detalhado escrito. Maravilha. Thales, eu queria trazer também para esse debate algumas das dúvidas dos nossos clientes hoje, que é querendo saber a diferença nossa como imobiliária. Né? Acaba surgindo essa dúvida no dia a dia, perguntando se a gente trabalha igual uma imobiliária. O que você tem a dizer sobre isso? O nosso trabalho ele é muito mais personalizado e muito mais estruturado do que o de uma imobiliária. Eu tenho muitos clientes que chegam e dizem que eles achavam que a gente era como uma imobiliária, a gente ia ganhar tudo no sucesso, pagando uma porcentagem, igual na venda de um imóvel. Acho que todo mundo aqui sabe como funciona a venda de um imóvel, né? Mas a gente tem que ressaltar que um imóvel é um ativo que é tangível. Você chega, você analisa o imóvel, você tem parede, tem sistema, né, hidráulico, você consegue verificar se está tudo ok. Tudo ali é tangível. Mas quando você fala de vender uma empresa, a empresa é um ativo que não é só tangível. Ainda mais hoje, na revolução tecnológica que a gente tem vivido, é muita empresa que não tem estrutura física. Então, de certa forma, o trabalho de vender uma empresa é um trabalho muito mais especializado do que o trabalho de uma imobiliária. Então, quando você contrata uma imobiliária para vender a tua empresa, você pode ter certeza que o resultado que você vai obter é inferior e pode até, muitas vezes, queimar a tua empresa no mercado. Porém, é óbvio que pode existir um resultado. Já o trabalho de uma consultoria e assessoria de M&A, o nosso trabalho, inclusive na Helping Hand, é fazer o diagnóstico do teu negócio, o planejamento da venda do teu negócio, a avaliação do teu negócio. Também estamos agora com a elaboração de plano de negócio para valorização, né? Um dos pontos eu acho que é bem interessante destacar. E o nosso trabalho de roadshow, que é o mapeamento e a captação de potenciais investidores que são investidores que podem se interessar em comprar negócios como o teu. Quando você fala de uma imobiliária, a imobiliária provavelmente não vai trabalhar esse processo, ela vai vender a tua empresa basicamente como um ativo, como se fosse um imóvel. E ali você perde muita inteligência, você pode deixar dinheiro na mesa, pode não ter resultado que você busca, porém, sobretudo, também às vezes é legal você, principalmente quando a empresa não tem resultado, você está vendendo ali pelo valor patrimonial do negócio, você pode ter uma imobiliária assim, parceira, para te ajudar no anúncio, no processo de venda. Não descarta a assessoria. E o mais legal é que do nosso grupo a gente tem a Century 21, que é uma imobiliária parceira, que vem com um trabalho inovador na área imobiliária. Em mais de 86 países, né? Mais de 86, exatamente. Mais de 86 países, mais 150 mil corretores em todo o mundo, né? Que vão estar trabalhando em conjunto com a Helping Hand em busca de encontrar mais oportunidades e trazer mais investidores para a mesa, que quanto mais investidores interessados naquele negócio, com certeza aumenta a chance de aumentar o valor do seu negócio. E de venda, principalmente. E de venda, né? Legal.
E aí, pessoal, para finalizar, uma última pergunta aqui. Quais são os aspectos que vocês consideram mais importantes durante o processo de M&A? O que vocês acham? Cara, eu acho que só fazendo um gancho com a última pergunta, acho que vale ressaltar. Se você tem ideias ou projetos de vender a tua empresa, só tome cuidado, eu costumo dizer isso para você não prostituir a operação. Tá? Você contratar qualquer empresa, uma vez que ela não é especializada, para fazer esse trabalho, porque você pode queimar a tua empresa no mercado e, de fato, você ter uma desvalorização totalmente não programada, vamos dizer assim, pelo simples fato de você não ter contratado uma empresa especializada. Então, procure sempre empresas especializadas, né? Tem a Help Hand, tem hoje especialista nisso, mas tem outras empresas também. Então, só tomar esse cuidado né, contratar a empresa certa para fazer o trabalho de forma correta. Juridicamente também, né? Acontecem muitos erros no mercado de M&A por erro jurídico. Né? Exato, né? Igual ele vai pegar a empresa, vai ficar batendo de porta em porta e vai acabar queimando a tua operação. Exatamente. Tá? Então, complementando a tua pergunta, Lucas, primeiro ponto, né? De fato, é ter essa documentação em ordem. Tá? Costumo dizer assim, cria uma pastinha ali, coloca toda a sua documentação dentro de uma pasta de forma organizada, tá? Porque a partir do momento que você sentar para conversar com o investidor, com o fundo, eles vão exigir essa documentação. Então não há tempo hábil para você preparar a documentação. Então essa documentação tem que estar pronta, né? Ter muito claro também quem são os possíveis compradores do teu negócio. Né? Então, se eu tenho uma operação A, não adianta eu querer oferecer para um cara que faz totalmente o oposto do meu mercado. Né? Eu vou perder tempo, dinheiro, etc. Então, mapear de fato quem é o meu público-alvo ali de comprador. Ter isso muito claro. Tá? Isso aí, vamos dizer, é de suma importância para que você tenha ali êxito nesse processo de M&A. Tá? Eu gosto de trazer também, já falamos de transparência, a gente já falou sobre a importância de você analisar o payback na venda do teu ativo, da tua empresa, mas eu acho que a segurança jurídica é muito importante no processo da venda de um ativo que é uma empresa, que é um ativo de alto valor. Acho que dentre os ativos no mundo acho que tem maior valor, né? Você vê empresas como Nvidia, Microsoft, não chega nem perto, você pode comparar com o preço de ilhas, que a empresa vale muito mais do que aquela ilha. Então, na hora de você vender, você precisa tomar cuidado, ainda mais no mercado brasileiro, com golpistas. E existem, tá? Existem. E são muitas vezes empresas e empresários que você conhece, que você já viu, eu não vou citar nomes para não me comprometer aqui, mas tem que tomar muito cuidado, porque existem operações legais para fazer um takeover na tua empresa, para adquirir tua empresa sem a possibilidade de pagar. Então, contar com uma assessoria especializada não é só importante no processo de preparação, de avaliação, de mapeamento, como o Uzi trouxe essa situação em que você tem que encontrar um investidor correto para o teu negócio, mas também para o processo jurídico de passagem de bastão dessa empresa, de pagamento. E aí você tem diversas técnicas que nós utilizamos aqui na Help Hand. E eu acredito que é muito importante ressaltar que na Help Hand a gente tem 3 pilares, né, na venda de uma empresa. A gente gosta de trabalhar com o tripé, que a gente chama de resultado, né? Primeiro que a gente vai tentar vender a empresa no menor tempo possível, no maior valor possível e principalmente com o máximo de segurança e tranquilidade, que para mim é o pé mais importante desse tripé. Tá? Eu acho que o aspecto mais importante é a segurança jurídica e ela está totalmente relacionada com a transparência. Totalmente relacionada com a transparência. Você entendeu? E o engraçado, né, Thales? Quando você contrata uma assessoria, cara, que ela tem uma reputação no mercado, isso, de certa forma, agrega até valor ali no teu processo de M&A. Então, assim, do outro lado, na parte compradora, a partir do momento que ela entende que essa empresa está sendo bem assessorada por uma empresa que entende do assunto, isso você acaba trazendo valor agregado para dentro do negócio pelo simples fato de ter contratado a empresa correta. Né? Aquela história, né? Cara, eu estou, né, com problema de saúde. Você apostaria, né, um médico do Einstein ou um médico de um hospital ou um recém-formado? Né? Naturalmente, um médico do Einstein se apostaria ali a tua saúde. Sim. Então, a empresa não é diferente. Então, a partir do momento que você tem uma empresa que te assessore em todos os pontos, que te traga essa segurança jurídica, né? Costumo dizer, eu conheço o trabalho da Help Hand, do Thales, do pessoal. Cara, eu costumo dizer o seguinte, eles não vão levar qualquer coisa para o investidor.
Então, de certa forma, já fez uma análise prévia, já fez uma due diligence prévia ali para o investidor. Então, o investidor sabe que toda e qualquer coisa que eles trouxerem já foi feita uma pré-avaliação, já foi feita ali uma pré-due diligence. Então, naturalmente, é algo que para em pé, de certa forma. Com transparência. Sim. Maravilha. Pessoal, gostaria de parabenizar aí, agradecer a presença de vocês aí, esse bate-papo. Com certeza vai agregar muito para os nossos ouvintes, para o nosso público. Muitos clientes da Help Hand estavam precisando ouvir algumas das coisas que a gente trouxe hoje. E é isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Legal, Lucas. Agradeço a oportunidade. Vamos Parabéns juntos. pelo trabalho. O Brasil precisa de pessoas e empresas como vocês. Maravilha. Obrigado, gente. É isso.